Mas, cara, partindo mais, talvez, aqui pra parte técnica, né, uma das primeira coisa que a gente tem que saber é como é que eu vou achar, né, a gente estava fazendo um pouco dessa hipotetização aqui de, pô, é no nicho aqui que tá tendo mais competitividade, é no ecossistema que tá tendo mais influxo. Eh, então, assim, tu tem um processo já, assim, padronizado ou aproximadamente padronizado aí que tu usa pra achar airdrops e catalogar e delinear um plano de ação? Interessante. Tem todo um processo que é bem denso, bem chatinho, mas que ele acaba me aproximando de projetos, principalmente no começo, no surgimento. E aí a gente tá falando de algumas técnicas como, por exemplo, você descobrir novos produtos a serem listados, novos airdrops que são catalogados e postados em alguns sites, algumas carteiras de baleia, que são insiders e que a gente acompanha, né, faz uma análise ali, vê se eles se posicionaram em algum projeto mais cedo. Existe também a possibilidade de você seguir grandes figuras do mercado Web3 e entender quem eles estão seguindo, né? Cara, às vezes eu fico, basicamente, olhando quem são os caras que o dono de um projeto tal está seguindo. Se o criador, por exemplo, da Hyperliquid, né, ele está seguindo ele passou a seguir um novo CEO de um projeto pequenininho, pode ter tido uma conversa, talvez eles se conheceram, talvez eles vão receber atenção, vão ser chancelados e eu passo a analisar com mais calma, com mais atenção esse projeto. Então, não existe um modelo infalível, mas existem diversas técnicas para você chegar antes no projeto. Um exemplo, tem muita parceria de projetos que não necessariamente elas são lucrativas no momento em que elas se instalam, mas às vezes a Pendle, ela lança um produto de rendimento de um projeto pequenininho. Uhum. E você pode descobrir acompanhando lá nas novidades de postagens, algum projeto que não estava no ambiente ainda, que não caiu na bolha. Por exemplo, tem umas mini Pendles, são protocolos parecidos com a Pendle, mas que também lançam produtos similares, talvez com uma curadoria mais fragilizada. Você pode descobrir projetos por ali também. Teve um que eu descobri assim, muito próximo do início, em que eu vi um token de rendimento dele num projeto chamado Spectra, que é uma imitação da Pendle. E quando eu vi, cara, o projeto começou a ganhar magnitude, mas eu já estava muito avançado no estudo e já sabia que fazia sentido. É um projeto chamado OpenEden, que ele basicamente tokeniza os T-bills. Então, cara, são diversas formas de você, descobrir esses projetos, mas confesso que muitos dos projetos acabam chegando até mim, ou pelos analistas do time, ou até mesmo por, buscas de parceria, retweets, enfim. Eu já alimentei o meu Twitter e o meu setup de uma forma em que eu não necessariamente vou caçar, peneirar de uma forma muito agressiva. Uhum. Muitas coisas chegam já prontas, inclusive, nem tudo você precisa chegar cedo. Às vezes é bom você também deixar um pouco se desenvolver para conseguir montar posições posteriores, mas mesmo assim são lucrativas. Irado. Léo, você falou que, né, o setor de Perpdex pode ser um setor quente para airdrops agora, justamente por essa competição com hype. Você já tem alguns nomes para isso ou não? Tem alguns sim. A gente tá falando, por exemplo, teve recentemente o airdrop da Avantis, foi na Uhum. rede Base, que inclusive ontem teve um discurso, né, de parte do time num Basecamp falando sobre a possibilidade, eles estão ventilando a possibilidade de ter um token próprio, Uhum. né, da própria chain da Base. Mas sim, tem diversas perp decks interessantes aí no mercado. Tem uma chamada Paradex, que eles estenderam a campanha de pontos e passaram a trazer um incentivo que é: não cobramos taxas. Você basicamente faz trade sem nenhuma taxa por dentro do protocolo. Isso vai fomentar volume, isso Total. vai trazer mais usuários, por aí vai. Tem uma chamada Lighter, que tem uma dificuldade muito grande para você conquistar pontos. E aí a gente tá falando de, por exemplo, $100.000 de volume para você poder conquistar um ponto, por exemplo, Caraca. tá? E por aí vai, são várias possibilidades. A própria Hyperliquid, segunda temporada, deve vir muito boa, né? Mas aí a gente tá falando de projeto bilionário em que não necessariamente você consegue fazer cócega por lá. Aí tem outras estratégias para você, por exemplo, usar um produto de uma Perpdex, mas que não é a parte perpétua, como por exemplo a própria rede da Hyperliquid. Então você começa a usar umas atividades acessórias. Tem um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, fica até uma dica pra galera, que é o ponto de que você tem que fazer o que tem que ser feito. Você tem que usar tudo o que foi deixado pra você usar ali. Você entra num site,
no site de aplicação mesmo para conectar sua carteira e usar o protocolo, e tem diversas coisas no menu, né? Home, tal, produto, não sei o quê. Cara, clique em tudo. Usa todas as disposições que algum desenvolvedor criou e upou ali na plataforma. Porque provavelmente isso é importante para os caras, se está por lá, né? Então eu costumo falar que esse tipo de movimentação vai te diferenciar. Isso, na minha opinião, vai ser um diferencial competitivo de uma pessoa que faz airdrops na Hyperliquid. Porque você não vai, a não ser que seja uma pessoa com muita grana, mas não vai conseguir se diferenciar no meio de um mercado bilionário de perpétuos. Mas vai conseguir se diferenciar como um usuário premium ou com muita experiência que monta algumas posições on-chain na rede deles, que é o segundo produto, talvez não tão relevante para algumas pessoas, mas que você vai deixando a sua marca. E você vai transformando a sua carteira em uma carteira com grande potencial de receber uma recompensa, porque você foi um dos primeiros que usou aquela ferramenta, testou e deu errado uma transação juntamente com essa carteira, e por aí vai. Eu acho que o que o usuário tem que olhar quando ele vai farmar um airdrop é a funcionalidade que tem e a funcionalidade também que foi colocada, né? Porque no primeiro airdrop da Hyperliquid, basicamente, eles priorizaram volume. Mas agora com a Hyper EVM, quem testar produtos utilizando a Hyper EVM talvez receba uma pontuação melhor, né? Então, era justamente sobre isso que eu queria te perguntar, cara. Assim, quando a gente olha para Ethereum, a gente viu que muitos protocolos surgiram dentro da Ethereum anos atrás, a gente teve muita oportunidade de airdrops, né, as pessoas testando esses protocolos, tudo isso rola dentro da Ethereum. A gente viu isso rolar um pouco com Solana recentemente, mas ainda não tem um ecossistema, o tamanho do ecossistema de Solana, o tamanho de protocolos de Solana não é igual de Ethereum. Fora que a gente tem outros concorrentes, como por exemplo o Sui, etc, e agora com o surgimento de Hyper EVM. O que você tá olhando, cara? Qual que você acha que vai ser a próxima grande blockchain que, vai ter uma porrada de protocolos que vão ser construídos em cima dela e a gente vai conseguir farmar bastante airdrop? Ou, assim, é difícil cravar. É uma ótima pergunta, porque eu acho que vai ser na Ethereum. Você acha que vai continuar sendo na na Ethereum? Eu acho que vai sim. Eu acho que o capital tende a se manter por lá. Eu costumo dizer que, cara, não é tão simples você inventar uma tecnologia melhor e falar assim, ó, time, tem algo melhor, vamos levantar a mesa, vamos levar pra lá, vamos agora pra Solana. Não, cara. Você precisa facilitar essa interação. Muito provavelmente, a gente talvez veja interações mais fáceis entre as próprias blockchains diferentes. Mas a própria Sui, que tem uma tecnologia muito legal, um time presente e firme na tomada de decisão, ela não tem uma capitalização de mercado, um TVL, um capital dentro da rede interessante até agora. Teve, inclusive, o segundo hack aí em menos de um ano, que aconteceu agora num projeto chamado Nemo, em que, mais uma vez, um projeto da rede perde uma grana. E os caras ficam assim, e aí? A gente volta a blockchain até o momento do hack ou não? Um tipo de coisa que não vai acontecer na Ethereum. Foi quanto? Foi 300 milhões de dólares, acho? Na Cetus tinha, na Cetus tinha sido isso aí. Mas nessa Nemo, acho que foram 2 milhões de dólares. Era um projeto pequeno. Então, para você realmente se desenvolver a esse ponto, tem que ter muito mais do que um diferencial tecnológico. Né? Você tem que ter uma atração muito grande. Você falou da Solana. A gente tem mais história para contar. Foi o lance da Agito. Existiu um airdrop dentro da Solana em que, por acaso, foi um cenário parecido com aquele lá meu de comprar o .eth. Você colocava um capital pequeno, deixava pouco tempo, e você, por terem poucos usuários, podia ter ganho, por exemplo, 60 mil reais. Basicamente 10 mil dólares. Tendo usado, às vezes, 200 dólares de alocação, tá? Usado assim, não queimado, né? Deixado lá paradinho. Esse tipo de movimentação atrai novos usuários, porque fala assim, opa, tem algo ali. Vão pra lá. Só que aí já aconteceu, né? É como se, por exemplo, sei lá, você tá numa festa, aí você tá longe da cozinha, mas você vê saindo ali o buffet, todas as pizzinhas, você fala assim, vamos lá que saem as pizzinhas. Quando você chega, não tem mais pra você, né? Então, mas mesmo assim, isso atrai muito capital. Teve até um próprio airdrop da Bonk, que foi uma meme coin dentro da Solana, que foi, cara, via celular, não lembro muito bem na época, mas que trouxe uma atividade na rede, e é isso. Você não necessariamente vai conseguir traquear qual que é esse catalisador e vai trazer mais gente para sua rede, mas é aproveitar esse tipo de timing para se posicionar muito bem. Eu falei da Sui, que tiveram alguns exemplos negativos, mas teve uma testnet que teve gente ganhando mais de 100 mil reais. Por quê? Porque o projeto era pequenininho, era um ovo, era chamada Walrus. Era um ovo, Walrus com W. E, basicamente, durante aquele período entre o fim da campanha e o momento da liberação dos tokens, receberam mais de 100 milhões de investimento. O projeto mudou de tamanho, só que ele mudou de tamanho tarde demais. Parabéns para quem se expôs, sinto muito para quem não estava por dentro. Eu não estava, inclusive, mas, cara, muitos clientes pegaram e eu fiquei muito feliz com isso.
E faz parte do processo, né? Não tem como você estar em todos. Mas esse tipo de catalisador, que eu entendo que é meio cisne negro, ele não tem como você prever, ele pode mudar o jogo. Até então, pra mim, cara, a rede Ethereum é imbatível.